glória do Senhor tem feito com você? Espero que a glória dele tenha não apenas inundado o seu coração, mas eu quero também perguntar: o que temos feito para que a glória dele venha sobre nós? Esse cântico certamente tem uma das referências, segundo o livro das Crônicas, capítulo 6 e 7, quando naquele momento Salomão estava consagrando o templo ao Senhor. Ontem, enquanto eu estava em um momento de consagração de uma casa ao Senhor, eu pude lembrar desse texto, quando a glória então enche aquele lugar. E eu estava fazendo algumas colocações e quero lembrar isso com os irmãos. O que faz a glória encher a casa não é a forma com que a casa foi realizada. Quando nos referimos ao texto de segundo livro das Crônicas, capítulo 6 e 7, era o templo de Salomão, quando Deus estava ali para receber aquela dedicação do templo. Mas o que faz o Senhor se manifestar ali não foi as coisas que fizeram parte do templo, não foram os objetos doados, não foram o ouro, a prata, não foi a forma com que o templo foi realizado, não foi o tempo de execução do templo, não foi apenas a boa vontade do povo. O que fez a glória encher aquele lugar foi os corações se entregando, se derramando diante dele. Portanto, quando cantamos aqui, irmãos, o que a tua glória faz comigo, eu quero te convidar. É importantíssimo a gente perceber o que a glória faz conosco, mas como fazer, ou o que fazer para que a glória então encha não apenas o lugar, mas o nosso coração. Isso está nos direcionando a entender sobre o derramamento. Quando nos derramamos, quando nos prostramos, quando quebrantamos o nosso coração, quando nós o buscamos de todo o nosso entendimento, quando nós de fato colocamos diante dele a nossa vida. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas a Bíblia nos ensina que ele concede a sua graça aos humildes, aqueles que se quebrantam diante dele. Eu quero orar mais uma vez com você, você que está também cultuando através do Facebook ou do YouTube, onde você estiver, que você possa também clamar, colocar diante dele o teu clamor, a tua oração, que você possa acreditar que mesmo que distante daqui geograficamente, até porque a igreja não é detentora localmente ou geograficamente da graça, a glória de Deus e graça é para todos. Então, onde você estiver, acredito que se você clamar com fé, e você que está cultuando, certamente vai clamar com fé, eu creio que Deus então vai inclinar para você o ouvido, Ele então vai virar o rosto para você, como diz a palavra, Ele então vai te responder com graça, mas vai responder conforme a vontade dEle. Então, vamos orar, curve tua fronte diante dEle, invoque o nome do Senhor, vamos falar com Deus mais uma vez, para que de fato a graça dEle, a glória dEle, as misericórdias dEle, sejam uma realidade sobre nós. Vamos clamar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pelos louvores que nós entoamos ao Senhor, Pai. Nós declaramos a Ti a nossa necessidade da Tua presença, Pai, que também a Tua glória continue preenchendo não apenas o lugar, mas principalmente os nossos corações. Que a Tua glória possa, Pai, inundar o nosso ser, que a nossa vida seja de fato, Pai, uma vida pautada na Tua palavra, que a nossa vida seja entregue a Ti totalmente, que os nossos corações estejam quebrantados diante do Senhor, que a nossa mente, Pai, nesta hora esteja voltada, direcionada para entender a Tua palavra, que os nossos olhos estejam postos em Ti, que os nossos ouvidos, Pai, sejam silenciados pelos barulhos do mundo, para que possamos ouvir a Tua doce voz, e que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a poderosa palavra do Senhor, que é a semente. Pai, orienta-nos conforme o Teu querer, que agora diante da Tua palavra, que possamos estar prostrados, Pai, que a Tua palavra possa ser doce como o mel, que a Tua palavra possa de fato nortear a nossa vida, encorajar a nossa caminhada, fortalecer a nossa fé, nos dá esperança, Pai, em meio a dias tão desafiadores, porque a Tua palavra é a verdade. Nós agradecemos, Pai, imploramos pela Tua mão e graça sobre nós, Te agradecemos pelo cuidado sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo, agradecemos pelos nossos irmãos que nesta hora cultuam, através da live, onde estiver agora o Teu povo, os Teus filhos e filhas, que a Tua mão de poder, que a Tua mão generosa, seja estendida, Pai, sobre cada vida, conforme cada necessidade.
onde quer que haja um coração quebrantado, que ali a presença do Senhor se manifeste. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Como é que você deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Apocalipse? Voltamos a Apocalipse. A quarta parte desse livro nós estamos meditando. Nós introduzimos algumas semanas atrás, semana passada tivemos a vigília. Nós não meditamos em Apocalipse, nós oramos aqui durante aquele período de oração também. Mas agora voltamos. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a noiva e o noivo. Apocalipse capítulo 1, nós já lemos na parte introdutória esses versos, e eu quero voltar apenas ao primeiro deles, que eu quero iniciar. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, onde nesse verso, João consegue ver algo interessante, diz assim, vou ler o versículo 11 e 12, que dizia, escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Eu falava semanas atrás que Apocalipse é um livro de muitos símbolos, e é verdade. Alguns acreditam que o Apocalipse é um livro para ser selado. Alguns fazem alguns trocadilhos, inclusive, dizendo que o Apocalipse é tão selado que os crentes nem abrem, possivelmente com medo. A gente quer, nesse período de mergulho no Apocalipse, encorajar você a abrir esse livro para você ler. Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia a partir de Gênesis, e certamente na sua mente, você se lembra de muitos textos maravilhosos. Você se lembra, por exemplo, do Salmo 23, onde o salmista fala do Senhor como pastor, e ele fala ali que havia adversidades, naquele salmo, e mesmo diante das adversidades, nada faltaria. Eu quero te lembrar que Apocalipse, essa revelação, ela nos dá algo tão grande quanto o Salmo 23, embora o Salmo fale do pastor maior que é Jesus. Se você desfolhar ainda no Salmo, vai ver no Salmo 91, que ainda que você passe pelo vale, ainda que você atravesse alguns desertos, o Salmo vai dizer que então você precisa confiar em Deus, mesmo no vale. Mas quando olhamos para Apocalipse, já conseguimos vislumbrar além do vale. Quando você abre os evangelhos, e se você estudá-los como devemos, nós entendemos que os evangelhos têm as suas aplicações. Os evangelhos têm a característica, o objetivo de instruir, de alertar as pessoas acerca da fé em Cristo. Você vai ler isso em João, por exemplo, capítulo 20, verso 31. As boas novas do Senhor, levando o povo então a olhar para Jesus, para que aqueles que eram ouvintes e recipientes da palavra pudessem então crer em Cristo. O objetivo dos evangelhos. O objetivo, por exemplo, das cartas era encorajar os crentes, dar coragem ao povo de Deus, para que eles tivessem então, à medida que crescem, a certeza da salvação em Cristo, a certeza da vida eterna, mas o objetivo de Apocalipse é ainda maior. Quando eu falei no Salmo 23, 91, e certamente eu creio que cada crente tem um texto bíblico que talvez é o texto que selou a sua caminhada cristã, quem sabe o texto que te despertou. E quando você olha esse texto, se você comparar esse texto ao Apocalipse, você vai entender que o Apocalipse é a consumação de tudo aquilo que cremos. Não podemos deixá-lo como um livro fechado, porque na verdade era a última expressão do Senhor, a última revelação de Deus, que Ele deu ao teu filho João, para que ele pudesse transmitir às igrejas que estavam vivendo momentos desafiadores. Algo extraordinário que João vai então transmitir para aqueles irmãos. Eu falei na parte introdutória que Apocalipse não é um livro fechado, não é um livro selado, embora ele fala de selos. Eu já ouvi certa vez querendo dizer assim: pastor, a Bíblia diz que Apocalipse é um livro selado que a gente não pode nem abrir. E eu não concordo com isso, até porque
se você se lembrar de algumas passagens que o próprio Senhor revelando a João, ele fala, olha, não permita que este livro esteja selado, não permita que este livro esteja fechado, mas é necessário que ele seja aberto. Alguns comentaristas citam o Apocalipse como o levantar do véu. Eu falei isso na parte introdutória. A palavra significa desde dentro para fora, uma palavra grega que é dividida em duas partes, apo, desde dentro para fora, e kalupsis, cobertura do véu. Significa então o seguinte, uma aplicação prática para a gente entender o significado de Apocalipse: tirar o véu e descobrir o que estava oculto. Aquilo que João então recebe do Senhor, ele então compreende que ele estava descortinando a eternidade. Ele está descortinando aquilo que a humanidade não conseguiria contemplar. Ele está descortinando aquilo que o Senhor estava revelando para a igreja, para que a igreja pudesse então esperar com fé, esperar com paciência, viver com intensidade, acreditar que o Senhor de fato não abandonou a sua igreja, mesmo naquele tempo. Se você se lembrar, no momento introdutório, vai entender que João estava na ilha de Pátimos, naquele local lançado ali pelo segundo Nero, um homem cruel que estava perseguindo a igreja demais, e na tentativa de calar aquela voz profética, então isola aquele homem, para que a igreja então não pudesse ouvir a voz profética. Mas Deus então faz algo interessante, naquele local de isolamento, o Senhor então revela a João as coisas que devem acontecer. Eu falei sobre deve aqui, eu quero só lembrar que deve não é nenhuma indicação de dúvida, mas é um decreto. As coisas que certamente, que com certeza, conforme o decreto divino, irão acontecer. E quando lemos esse texto, primeiro ele faz a saudação. Se você ler, por exemplo, não leia agora, mas versos de 1 a 3, vai ver a saudação, o testemunho. Dos versos 4 a 8, a gente vai ouvir um pouquinho a dedicatória de João, que ele está escrevendo ali os seus escritos, né, a finalidade. Mas quando é aberto a partir do versículo 9, a primeira visão de João, o que ele observa de forma mais extraordinária é a igreja. Eu quero nessa noite pensar aqui as duas visões que João teve: a igreja, ou seja, a noiva, e Cristo, o noivo. A primeira observação dele é a igreja. E aí, irmãos, talvez para você, pastor, eu já sei disso há muito tempo, mas ele consegue ter a convicção que a igreja está no céu. Primeira colocação que temos, ele olha a igreja, ele consegue ver a igreja não apenas em destaque, mas ele consegue contemplar a noiva de Cristo, vista como a luz do mundo. E aqui nos símbolos que João escreve, ele vai falar sobre a importância de uma igreja que brilha no meio das trevas, uma igreja que não está aqui apenas por estar, uma igreja que não está apenas na humanidade de passagem, para que ela não seja percebida. Não, irmãos, a visão de João é que a igreja estava brilhando, uma igreja imaculada, uma igreja como a luz no mundo, uma igreja que de fato está cumprindo nela os propósitos do Senhor. Essa é a visão que João tem, é a visão da igreja, é a visão da noiva, é a visão extraordinária, é a visão maravilhosa que ele contempla. E acredito que para o coração daquele homem que anteriormente havia ouvido o coração de Jesus bater naquele momento da ceia, o que Deus faz aqui com João, irmãos, é algo extraordinário. O discípulo amado que acompanhou o compasso do coração do mestre, agora ele consegue sentir as mãos generosas e cuidadoras do Senhor, cuidando dele na ilha. Ele agora consegue ver também o Cristo glorioso,
Mas o primeiro foco de João é a igreja. Antes de ver a majestade do noivo, o noivo glorioso, João tem a visão da beleza da noiva, a igreja. Irmãos, a noiva de Cristo é bela. Eu sempre tenho algo interessante que eu penso comigo, é por isso que a gente não pode, irmãos. Eu confesso que uma das coisas que me incomoda muito é quando eu ouço alguém falar mal da igreja, até porque eu sou igreja. Se você ouviu alguém falar mal da igreja algum dia, ouviu ou ouvia, fala assim: rapaz, está falando mal de você porque você também é igreja. A gente às vezes sabe o que a gente faz? A igreja, né? Mas é o que? A igreja, gente. A igreja. João consegue contemplar a gloriosa igreja. Ele vê a igreja do Senhor, a igreja preciosa, e ele consegue ver a igreja como a luz do mundo. Antes de ver a glória do Senhor, ele vê a luz da igreja. Não quero dizer que a igreja é maior que Cristo não, tá, irmãos? Pelo contrário, a igreja não é nada sem o seu Salvador, que é Jesus. Mas acredito que aqui a revelação para João é para que ele pudesse entender tamanha importância que Deus dá à sua igreja. Irmãos, nós somos importantes. O Filho de Deus veio ao mundo para buscar o seu povo, e ele vai voltar ao mundo para buscar a sua igreja. Ele veio ao mundo, e se você olhar nos livros proféticos que também falam sobre a vinda de Jesus, se você olhar de Gênesis até o final do Antigo Testamento, e você começar a olhar o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, a gente vai entender algumas coisas. Você vê até as epístolas pastorais, você vai conseguir contemplar o Jesus ali que sofreu, o homem de dores que Isaías declara, o homem de dores que o profeta descreveu muito bem, o homem que veio para sofrer, aquele homem que veio para levar sobre si as nossas pisaduras. Mas João consegue ver aqui a igreja vibrante, mas ele consegue ver o noivo triunfante. O que João está vendo, na verdade, irmãos, é a concretização de todo o projeto de Deus. Irmãos, quando olho para esse texto aqui de Apocalipse, eu fico entendendo e pensando o quanto nós precisamos aprender a cada dia a ser igreja, irmãos. Igreja é muito mais do que nós podemos pensar. Isso aqui, quando eu estava meditando nessa semana sobre Apocalipse, irmãos, a gente pensa assim: é um livro profético, vai falar só das últimas coisas, vai falar só da volta de Cristo. Não estou só me referindo a diminuindo a situação, vai falar da volta de Cristo. Não, irmãos, Apocalipse fala da igreja, nós como igreja. Não vamos entrar hoje nas cartas específicas às igrejas, mas aqui João faz um apanhado sobre a importância da igreja. Bom, nós temos que orar pela igreja, nós temos que vibrar com a igreja, nós temos que viver enquanto igreja, nós temos que ser a cada dia mais igreja, congregar mais enquanto igreja, viver mais intensamente a igreja. Sabe por quê? A igreja, segundo as escrituras, e aquilo que João está vendo aqui, a igreja, na verdade, ela é a luz de Deus ao mundo, irmãos. Sem a igreja, a humanidade está perdida. Qual é a forma que Deus usa hoje para salvar a humanidade? A igreja. Você e eu. Irmãos, às vezes nós nos perdemos nos princípios ou nos propósitos. Às vezes nós ficamos enrolados, e por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Às vezes nós ficamos embaraçados com algumas coisas, irmãos, e às vezes não vamos para o foco que é ser igreja. João contempla a igreja viva de Cristo, a noiva imaculada, como a luz do mundo. E aí você vai ver por que ele compara. Olha o que diz o texto, ele compara a igreja ao candeeiro e à estrela. João consegue ver duas grandes figuras. Eu falava semanas atrás sobre Apocalipse, e se os irmãos certamente são melhores de memória do que eu falei que na verdade as figuras de Apocalipse era para que também somente os crentes pudessem compreender. Não é o acaso que Deus revelou ao teu filho figuras,
muitas figuras. É para que de fato a igreja, e é por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o homem natural não consegue entender as verdades espirituais. Você tem um privilégio, meu irmão e minha irmã, você tem a capacidade de compreender as escrituras. Sabe por quê? Não é porque você é um intelectual, não é porque você, pastor, eu sou muito bom em interpretação de texto, lá na prova, lá na hora da dissertação, eu sou bom. Não é por isso não, é porque o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para a compreensão da palavra. É porque a verdade revelada, ela só pode ser entendida à medida que nós somos iluminados. É por isso que hoje não tem mais revelação, tá? Para você que talvez tenha um pezinho lá no pentecostalismo, biblicamente falando, hoje nós não temos mais revelação. A revelação está aqui já, fechada, concluída, a revelação de Deus ao homem. Hoje nós temos a iluminação, que é a atuação do Espírito Santo para a gente entender a verdade já revelada. E João então está nos mostrando, João então está mergulhando, ele está contemplando, ele olha a igreja nessas figuras. E se você olhar qual o significado das figuras, tanto a estrela como o candeeiro, qual é a particularidade de ambos, ou o que eles têm em comum? Iluminar. Dá ideia de luz. Irmãos, a igreja não pode passar despercebida. É por isso que nós vamos ouvir e ler nos evangelhos que você não consegue esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Você não consegue esconder uma luz em meio à escuridão, porque ela vai brilhar. João consegue olhar a igreja e contemplar que a igreja então reflete a luz. A luz que a igreja tem não é uma luz própria, mas é uma luz que ela reflete. Ela reflete a luz de Cristo. Ela reflete a luz daquele que brilha mais que a luz do sol. Irmãos, talvez para a gente, o que nós temos como maior forma de luz, se pudesse contar aí em número de lumens, é o quê? Sol, geralmente. Eu não sei se os irmãos observaram ou sempre observam, em alguns momentos, algumas cidades, quando por exemplo cai um asteroide, um meteoro em uma cidade, por exemplo. Há um tempo atrás eu vi um que caiu durante o dia em uma cidade, não me recordo o local. Mas se você observar, todas as câmeras que filmaram aquele objeto entrando na camada de ozônio, na atmosfera da Terra, geralmente todas as câmeras que viram aquilo, e também quem viu olho nu, o que aconteceu? Teve um grande clarão e de repente apagou tudo. A luz daquele objeto, então, quando ele rasgou ali parte da camada de ozônio para entrar, que faz aquela questão do fogo ali, então parece que foi mais forte que o sol, escureceu e depois voltou. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, ele tem uma luz que brilha mais do que a luz do sol. A sua luz é grandiosa. Nós não temos luz própria, irmãos, o crente não tem luz própria. Na verdade, o crente, a igreja, reflete a luz de Cristo. A igreja deve brilhar, irmãos. A igreja não pode ficar apagada no local que ela está, no mundo em que ela está. A igreja não pode se sentir indiferente. Irmãos, crente é crente 24 horas por dia. Você não é crente só enquanto você adentra ali o portão desse lugar, quando você sobe essa rampa ou essa escada. Você não é crente só onde as pessoas te conhecem, você é crente 24 horas por dia. Nós somos crente, irmãos, durante todo momento. Eu quero dizer isso porque às vezes parece que nós estamos, agora eu estou de folga da minha vida cristã, porque eu sou crente lá na igreja quando eu prego, quando eu canto, quando eu toco, quando eu ministro. Não, irmão, nós somos crente 24 horas do tempo. É por isso que quando tiver alguém passando por você carecendo de ajuda, ore por ele, interceda por ele, clame por ele, porque você é luz. Onde você estiver no ambiente, você perceber que alguém está em trevas ali, o que é que você tem que fazer? Você tem que ser a luz de Cristo na vida dele. Para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver a realidade que João contemplou. A igreja como a luz do mundo.
uma igreja que resplandece no mundo. Alguns comentaristas fazem uma colocação interessante sobre esse texto. Se, por exemplo, você está na tua casa, o que você faz geralmente quando uma lâmpada não acende da sua casa mais? Deixa ela ali de enfeite, né? Que ela embeleza o ambiente, não é assim? Geralmente nós substituímos, irmãos, porque ela perdeu a função. Se ela não está iluminando, ela perdeu a função, e você vai olhar lá se ela tem a garantia, e se ela tem, você corre lá na loja, você troca, e você pega uma outra nova, e se ela perdeu a validade, a garantia expirou, você então vai ter que substituir. Irmãos, a igreja, ela não pode deixar de exercer a sua função. A igreja não tem tempo de validade e duração. A igreja, ela precisa brilhar até que Cristo volte nesse mundo, e depois que Ele voltar, a igreja vai brilhar com Ele, como João contemplou na eternidade. Agora, não haverá brilho na eternidade se não houver brilho aqui. Ele vê a igreja brilhando lá. Por quê? Porque ele vê uma igreja que brilhou aqui. Eu essa semana estava pensando, irmãos, não sei se você já pensou nessa realidade. Certa vez eu fui a um culto fúnebre, há tempos atrás, e eu não fui chamado para falar a uma pessoa querida. E de repente, não é pré-julgamento, tá, irmãos? Me entendam bem. Mas já percebeu que parece que a morte aperfeiçoa pessoas? A pessoa possivelmente não viveu com Cristo nessa vida, chega lá, dá um jeitinho de colocar a pessoa agora promovida. Já viu? Já foi num culto fúnebre assim? Não estou dizendo que eu e você temos capacidade de julgar ninguém, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Mas às vezes uma pessoa parte dessa vida, irmãos, ela não vivia com Cristo, e chega lá na hora do culto fúnebre, para embelezar o negócio, a gente às vezes quer dar um toquezinho, mas fulano era uma vida tão exemplar. Irmãos, morte não melhora ninguém. O céu não vai transformar ninguém. O céu só irá intensificar aquilo que vivemos. A morte só vai consumar a decisão que nós tomamos. Não haverá brilho que João contemplou lá, uma igreja semelhante a candeeiro e luzeiro, uma igreja que brilha. Não haverá uma igreja brilhante lá, se ela não brilhar aqui. Irmãos, vidas que brilham aqui serão uma luz grandiosa lá, mas se a gente não brilhar aqui, irmãos, nada feito. O que João está vendo aqui, irmãos, está escrevendo, o que ele está recebendo como revelação, não é apenas o pós, mas o pós nos mostra e nos ensina como nós devemos viver aqui, com a nossa esperança e a nossa realidade hoje, como nós devemos viver o nosso dia a dia. A luz da igreja é emprestada ou refletida como a lua, por exemplo. A luz de Cristo que deve brilhar em nós. Irmãos, e como que a luz de Cristo brilha na gente? Lembra daquele momento quando Moisés, ele desce do monte, e geralmente era comum, toda vez que ele subia para estar com Deus, ele voltava, e de repente a sua face resplandecia. Mas Paulo vai escrever em uma das suas cartas falando o seguinte, que Moisés então, quando desce do monte, ele cobre o rosto com véu, e o cobrir do rosto não era para que o povo não pudesse contemplar a glória, mas também porque ele não queria que o povo visse quando a glória estava indo embora. Irmãos, nós devemos brilhar. A igreja que está aqui hoje, ela deve brilhar em Cristo. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, até porque nós não somos perfeitos, mas eu quero dizer para você que onde você está, você tem que brilhar. A sua vida deve brilhar. Você deve ser de fato alguém que brilhe na sua caminhada, resplandecendo uma luz de Cristo. As pessoas devem ver em você a luz de Cristo. A vida do crente deve transmitir, deve ser um espelho que reflete a imagem do Senhor. E nós precisamos, irmãos, estar. E aí nesse texto a gente vai ler, olha o que diz, vou ler de novo versos 11 e 12, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem estava falando comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro,
E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido de uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. E aí ele vai começar a descrever sobre o noivo. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui, irmãos: a igreja deve permanecer nas mãos de Cristo. Irmãos, permanecer nas mãos de Cristo, irmãos, é viver para Ele. É a nossa vida ser para a glória dEle. É o propósito que você tem todos os dias de você viver conforme a vontade dEle. É que você de fato lance a sua vida cada dia sobre Ele. Irmãos, Apocalipse é para alertar que o Senhor está voltando. Irmãos, não podemos aguardar, mas o Senhor tarde virá. Irmãos, alguém já falou certa vez o seguinte, me permita usar a palavra apostar, tá? Só para a gente entender. Ele diz o seguinte, ó: se eu apostar que Cristo vai breve voltar e viver minha vida intensamente, e Ele não voltar em breve, eu só estarei ganhando. Mas se eu apostar que Ele tarde virá, e Ele vier repentinamente, eu perderei tudo. Irmãos, nós temos que viver. Eu estudando, né, as epístolas, evangelho, certa vez fizemos uma discussão em turma, e nós começamos a entender por que as pessoas daquele primeiro século, eles vendiam tudo que tinham e davam aos pés dos apóstolos. Nós começamos a pensar ali, qual era a finalidade deles, de pegar então aquilo que tinha e entregar. Por que eles faziam aquilo? Por que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias então, né, de fato não tinham nada de precioso para ti? Sabe qual a conclusão que nós chegamos? É que para eles, irmãos, a vinda de Cristo estava tão próxima, já estava às portas para bater a porta, para a gente simbolizar, entender, que de que vale guardar alguma coisa se Cristo já está voltando? O grande problema, irmãos, é que às vezes nós queremos ajuntar tesouros, como se Cristo tarde viesse. Nós precisamos viver a essência, irmãos, de um Senhor que já está a caminho da volta. Viver a essência, a realidade de que Cristo já está voltando, irmãos. Que as trombetas já estão tocando, que o céu já está a postos, que os anjos já estão preparados, que está todo mundo aguardando no céu, já há um mover no céu, já há um movimento lá na eternidade, e o Senhor já está preparando para voltar e buscar a tua igreja. Irmãos, a igreja tem que vibrar com isso. Nós vivemos hoje um tempo, onde uma igreja que não mais aguarda a volta do seu Senhor. Quer ver só? Qual foi a última vez que você ouviu um sermão inteiro sobre a volta de Jesus? A gente não ouve quase, irmãos. A gente ouve sermão sobre autoajuda, ouve sermão sobre motivação, ouve sermão, né, sobre tantas coisas, você vai vencer, aquele sermão, né, e são verdades essas coisas, né, nos seus devidos lugares. Mas, irmãos, nós vivemos um tempo onde não se prega mais sobre a volta de Jesus. Mas João então revela isso para nós, e aí eu quero caminhar para a segunda parte. Ele vê a noiva, ele vê a igreja brilhando. Essa palavra brilhar, eu me lembro que quando eu era bem pequeno, eu ficava muito na casa de uma tia minha ali em Cambaíba, e os irmãos que já viveram em local de usina de açúcar, geralmente, quem que já teve experiência de viver em um local de usina de açúcar, o próximo dele? Magildo. Como é que geralmente é a terra desse lugar, Magildo? Né, a terra escura, o carvão ali misturado com a terra. Eu lembro que a gente brincava o dia todo, quando ia tomar um banho à noite, o banheiro do meu tio era branco, aquela água saía, aí minha tia falava assim para a gente, ó, eu quero ver você sair do banho brilhando. Significa o seguinte, limpo, né, brilhando, com a vida lavada mesmo. Irmãos, a igreja deve brilhar, resplandecer, irmãos, ser lavada, né, de fato pelo sangue de Cristo, irmãos, purificada. Irmãos, nós precisamos viver essa essência. E aqui João olha para a segunda parte, e a partir do versículo 13, ele diz, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. João aqui interrompe
Se você for lembrar, por exemplo, o que os profetas falaram acerca de Jesus, o que os evangelhos mencionaram, os ensinamentos dos evangelhos, das epístolas, você observa lá sempre o Jesus, né, o homem de dores, aquele que veio, aquele que peregrinou, aquele que morreu na cruz, aquele que foi perseguido, aquele que foi cuspido, aquele que foi escarnecido. Mas agora João consegue contemplar o Jesus, irmãos, em glória. Ele agora observa o Jesus que atravessou a morte, venceu a morte. Ele tem uma visão do noivo da igreja na sua glória excelsa, na sua glória mais extraordinária. E ele vai falar das características do noivo. Ele vai agora falar da sua grandeza, da sua majestade, do seu senhorio, do seu poder, de tudo aquilo que o rei da glória de fato é, irmãos. Esse texto é extraordinário. Esse texto é tremendo. Eu quero discorrer brevemente sobre as características do noivo, do seu Senhor, do meu Senhor, do nosso Senhor. Porque ele atravessa o vale da morte, né? Se você se lembrar do Jesus, por exemplo, do profeta Isaías, dos evangelhos, quando nós pensamos na morte do mestre, né? Na traição, no julgamento, naquelas 6 horas, como o Max Lucado declara em um dos seus livros maravilhosos, 6 horas de uma sexta-feira, ele descreve nesse livro aqui as dores do Messias, naquelas 6 horas de uma sexta-feira, segundo Max Lucado. Mas agora João não olha mais para esse lado, porque isso é passado, e agora ele olha o noivo na sua extraordinária glória, e ele começa a descrever nesses versos seguintes. E a primeira característica do noivo distinto que João escreve, ele fala das suas vestes. Olha o que diz o versículo 13: e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Irmãos, ele fala agora do Cristo como rei e sacerdote. Ponto para concílio de Elan. Jesus tem 3 ofícios, irmãos: profeta, sacerdote e rei. Aqui João agora não vê mais o profeta, João agora vê o sacerdote e rei. Ele vê o sacerdote porque ele vê Jesus agora trazendo o povo para Deus, ele vê aquele que reina, aquele que governa, aquele que tem a chave nas suas mãos, aquele que reina sobre nós, aquele que governa sobre a humanidade. João aqui consegue ver agora o Salvador da humanidade. E ele fala sobre as vestes, é a primeira característica. Mas ele fala de uma outra característica, é a cabeça. Olha o versículo 14: e sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Ele fala de uma cabeça, aquele que governa. Quando nós olhamos, por que Cristo é o cabeça da igreja? Alguém falou assim para mim certa vez, eu até dei risada: pastor, será que Cristo é o cabeça da igreja porque na imagem ele é aquele homem de cabelão? Eu falei, não, meu irmão, não é por isso não, porque ele governa. Tem a ver com governo, tem a ver com direção, tem a ver com aquele que tem autoridade. Irmãos, quando olhamos aqui, a cabeça alva, um dos significados aqui de Apocalipse, é aquele que tem símbolo de honraria, e que dá a ideia daquele que diante de tudo, ou diante de todos, todos estarão desnudos. Ou seja, irmãos, o Senhor nos vê como somos, Ele nos conhece. A gente vai ver no finalzinho o que João viu, o que ele ouviu, o que ele fez. Eu quero finalizar com isso, porque não dá para você olhar essas características e permanecer o mesmo. João então tem a visão daquele que é o cabeça, daquele que governa, daquele que lidera, daquele que dirige, daquele que todas as coisas estão sujeitas a ele. Mas João fala também sobre os olhos, como também está no verso 14. Olha o que diz o verso 14, a próxima parte: seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Olho, a gente sabe que não, né, a característica é ver,
Mas aqui João consegue contemplar aquele que tudo vê, aquele que está em todo lugar, claro, onipresença também, mas aquele que tudo vê, aquele que vê as nossas dores, aquele que vê as nossas dificuldades, aquele que também conhece as nossas transgressões, aquele que conhece as nossas limitações. Então João fala dos olhos, da sua onisciência, aquele que conhece todas as coisas. Mas João fala também dos pés, no versículo 15, e seus pés eram parecidos como metal brilhante, refinado em uma fornalha, e a sua voz era como uma voz de muitas águas. Irmãos, aqui João fala de bronze reluzente. No nosso tempo, o metal mais precioso, pelo menos que a gente mais falado, é o ouro, né? Mas há tempos atrás já foi o bronze. Para os irmãos que lembram, né, da história de Campos, nós temos aqui em Campos uma ponte que praticamente a sua estrutura metálica é bronze, aquela ponte ali chamada Barcelos Martins, a ponte de carro pequeno ali. Aquela ponte, praticamente a estrutura dela é bronze. Antigamente era um metal muito precioso, ainda é precioso, mas antigamente era muito mais precioso. E aqui naquele tempo passado, o João então consegue ver, né, o bronze reluzente, que dava uma ideia de força, estabilidade. Fala também da sua onipotência para julgar os inimigos. E como Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, 23, diz que ele reina até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, olha só, nós estamos falando de um Deus que não está em um ringue, e ele vai ser nocauteado de uma hora para outra, não. A gente às vezes está vivendo um tempo, parece que a igreja está preocupada, se Jesus vai vencer a batalha ou vai perder. Irmãos, Apocalipse diz que a batalha já foi vencida, amém? Ele já venceu, irmãos. Nós já somos mais do que vencedores. Você pode estar passando por uma aflição agora, uma luta agora, um desafio agora, um deserto agora, mas Apocalipse é para te revelar que um dia você estará em glória com Ele. Nos revela o nosso futuro, irmãos. Nos revela um rei cheio de glória, que os inimigos, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, irmãos. Todo joelho. Aqueles que estão em Cristo para viver com Ele em glória, e aqueles que não estão em Cristo para serem lançados nas trevas. Irmãos, todo joelho vai se dobrar. É claro que a nossa oração é para que todo joelho se dobre para a glória de Deus, todo joelho se dobre para a salvação, mas todos os inimigos estarão com os joelhos dobrados diante dele. Mas João fala também da sua voz, mesmo versículo 15, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Irmãos, a voz de Cristo é a única voz, e a voz que tem todo o poder e autoridade. Irmãos, como é que foram criadas as coisas? Foi uma varinha, não foi? Deus criou através de uma varinha? Não, irmãos. Como é que Deus criou? Pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Irmãos, o que Deus fala é decreto. O que Jesus fala é decreto. Irmãos, não há possibilidade, é decreto. O que é decreto? Vai se cumprir. Eu sempre gosto de pensar, irmãos, que tudo aquilo que Deus decretou, irmãos, se cumprirá. Eu costumo ter sempre uma questão prática, que uma vez estudando Gênesis, eu entendi algo interessante. Quando você planta uma semente e ela nasce, você pega, por exemplo, uma mamão, e você come uma mamão, e pega a semente de mamão, e você planta, aquela semente nasce. Pergunto para você, por que ela nasce? Ah, pastor, porque eu peguei a semente, cuidei dela, eu coloquei ela em boa terra, eu a reguei, eu coloquei em uma condição ideal, eu fiz tudo aquilo, então ela germinou. É que é verdade, você usou o processo verdadeiro para que aquilo venha germinar, mas eu não posso me esquecer daquilo que foi ordenado no Éden: e cresça a relva. As coisas só crescem porque houve um decreto divino para que ela crescesse. Quando ele decretou no Éden para que as plantas crescessem, aquela ordem continua ecoando. É claro que você fazendo o processo isso vai acontecer, mas não é por causa da sua boa mão, porque você tem uma semente, porque você tem uma boa terra, mas porque todas as coisas estão debaixo de um decreto divino.
a sua voz, fala do poder irresistível, fala do julgamento, do juízo, fala da voz como palavra final. Se você já teve, vou dizer o privilégio não, mas o desafio de ir a um julgamento, você sabe geralmente de quem é a última palavra no julgamento. Depois de ouvir as testemunhas de acusação, defesa, o réu, tal, todo mundo lá, você vê que o juiz então vai decretar. Aqui a voz significa também um decreto, significa o martelo batido, significa aquele que dá a palavra final. E a última palavra que a humanidade vai ouvir, irmãos, né, nessa esfera, terão duas frases que a gente entende, no conjunto das escrituras, que a humanidade vai ouvir, ainda nesse contexto antes de céu e inferno. Uma delas é o seguinte: bendito do meu Pai, para receberdes por herança a glória eterna que vos está preparada desde a fundação do mundo. Uma parte vai ouvir essa voz, como última voz nesse conceito humano nosso. A outra parte vai ouvir também uma frase dolorosa, que vai repercutir também por toda a eternidade. Uma frase que vai ecoar dolorosamente, irmãos, no inferno: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, vai ser a última palavra da boca do juiz, do rei, daquele que morreu, mas está vivo, daquele que esteve morto e vivo está. Por isso que João aqui consegue ver a sua voz. Mas ele fala também da mão, no versículo 16. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol do seu fulgor. Mas ele fala da mão, e aqui eu vejo a mão como uma ação poderosa. João ouviu o coração de Jesus bater, mas João agora consegue ser seguro pela mão do mestre. Ele consegue agora ver a mão carinhosa do Senhor, ele consegue ver a mão forte do Senhor, ele consegue ver o rei com a mão forte para sustentá-lo. Irmãos, a mão tem um grande significado. Geralmente quando você olha na cultura política, por exemplo, geralmente como é que era a mão de quem era, por exemplo, um executor? Era geralmente a mão daquele que pesava a mão sobre o povo. Através de gestos da mão, se você olhar a história, inclusive bíblica, você vai ver que através da mão, pessoas ou tinham a sentença de vida e morte. Através de um gesto da mão, pessoas eram escravizadas ou libertas. Através do gesto da mão, pessoas eram lançadas de uma prisão, ou eram libertadas para voltar para casa. E aqui João consegue ver a sua mão. Olha o que diz o versículo 16. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. Ele fala da mão direita, a mão da ação, a mão que governa, a mão que dirige, a mão que age. Mas isso também mostra, irmãos, a mão do cuidado. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: tem um Deus cuidando, amém? Tem um Deus cuidando. E talvez para a gente, né, uma das grandes expressões de cuidado é a mão. Eu estou vendo a irmã com a filhinha no colo, segurando com a mão, a Mara estava com a mão aqui no Azaf, porque a mão tem também a característica de cuidado, a característica de você cuidar. E aqui João consegue ver o cuidado do Senhor com a igreja. E se a gente lembrar do que João declara, o evangelista declara, João 10, 28, declarando que nada pode nos tirar da onde? Das mãos do Senhor. Ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos, diz o nosso mestre. João consegue ver o cuidado. João consegue ver o Deus que cuida. Mas uma outra expressão que ele coloca é a boca, versículo 16. Olha o que diz: e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol
do fulgor. Irmãos, aqui é a palavra do juízo, aqui já não é mais o evangelho. A gente tem que entender isso, irmãos. Olha só, os evangelhos são boas novas, as palavras evangelísticas, elas são para trazer o pecador ao arrependimento. Só que aqui a palavra nesse contexto, a boca nesse contexto, não é mais o evangelho, mas aqui é juízo, irmãos. Deus é amor, amém, mas Deus também é juízo. Nós temos que saber disso, irmãos. Deus também é juízo. Deus também é juízo. Aqui João fala sobre a palavra de juízo. Sabe, e aqui o Warren Wiersbe, né, um grande comentarista, ele fala uma coisa: sabe qual é a arma que Jesus usa para acabar com seus inimigos? Como é que Jesus desbaratou Satanás, irmãos, no deserto? Palavra da Bíblia, né? A boca, a palavra. Irmãos, aí que a gente tem que entender algo interessante, irmãos. Doloroso também. Irmãos, nós temos que usar bem as nossas palavras. Nós temos que usar bem nossas palavras, irmãos. As nossas palavras podem servir para bem dizer, para abençoar, para falar das boas novas do Senhor, mas as palavras também podem ser usadas para amaldiçoar. Aqui João nos ensina também, olhando para a boca do Senhor, olhando para a palavra, ele fala que a única arma de guerra usada pelo Senhor, pelo Cristo Salvador, pelo Cristo Conquistador, pelo Salvador da humanidade, é a espada que sai da sua boca, como está no capítulo 19, verso 5. Essa é a cena final do tribunal, de onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem nenhuma contestação. Irmãos, olha só, você que já participou de um julgamento, você sabe o seguinte: a pessoa perde lá em uma instância, o que ela faz? Recorre, aí vai para uma outra esfera, vai para um outro tribunal, e a pessoa fica ali, tem julgamento que dura às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e décadas, se arrasta ali. Aqui não, irmãos. Quando Cristo, o que João está dizendo é que quando ele abrir a boca na sua volta, ele vai decretar, ele vai com a sua palavra decretar a sentença e não haverá contestação. Lembra que eu falei algumas semanas atrás sobre livros abertos? Tem o livro da vida. O livro da vida é aquele livro onde está escrito o nome dos crentes, e tem os livros, lembra? Os livros são os atos da humanidade. Não dá para contestar. Tem uma frase interessante, né, contemporânea, que diz que contra fatos não há argumento. Uma frase bem precisa, quando aplicada corretamente. Se é um fato, não tem como argumentar um fato. Quando ele vier para decretar a sentença, não tem, mas Senhor, o Senhor sabe que... Apartai-vos porque não vos conheço. Mas Senhor, eu ia, mas eu estava aguardando, eu só esperava. Irmãos, é hoje é a oportunidade, porque quando ele voltar, juízo. Mas João fala ainda, e eu estou caminhando para finalizar, ele fala também do seu rosto, também no verso 16, e o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Agora não é mais o Cristo perseguido, agora não é mais o Jesus, o homem de dores que Isaías declara, agora não é mais a ovelha muda que vai para o matadouro, agora não é mais sobre quem estavam as nossas transgressões, agora é o juiz. Agora João consegue ver, contemplar o rosto, agora ele consegue ver o Cristo cheio de glória, ele consegue ver a luz que brilha mais do que a luz do sol, ele consegue agora ver aquela luz que brilha desde a eternidade, vai brilhar por toda a eternidade.
Ele agora consegue contemplar aquele que governou e vai governar para sempre. Agora João descreve aqui o seu rosto resplandecente. Irmãos, por isso que precisamos brilhar. Se nós não estamos brilhando, irmãos, eu vou te dar uma notícia triste. Você pode não estar perto de Jesus como você acha que está. Acho que o pastor Francisco falou aqui há umas semanas atrás, no mês da família, sobre vagalumes, né? Não é uma prática muito comum ver vagalumes aqui atualmente. Talvez as crianças menores, Patrícia talvez nem sabe o que é um vagalume, sabe, Patrícia? Já viu um? Ah, não viu. Rebequinha já viu o vagalume, Rebequinha? Será que já viu o vagalume? Não conhece, né? Os irmãos assim mais experientes conhecem, né, Magildo? Magildo lembra de vagalume lá na usina, né, Magildo? Eu não sei se você lembra, né? Quem aqui pegou vagalume na mão aqui, irmãos? Emanuel fez isso lá, falou. Lembra, Dila? Mais ou menos, Dila, mais ou menos. O que acontecia? Emanuel fez um gesto lá. Você pegava o vagalume, você esfregava ele na blusa, o que acontecia com a blusa da gente? Brilhava, né? A luz ali, não sei, aí talvez alguém quimicamente fala, não sei por que explicar isso, mas você pegava o vagalume, no lugar que brilha, passava em uma roupa de alguma coisa, ela brilhava. Irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, se nós estamos tão perto de Jesus, não tem como não brilhar. Se alguém não está brilhando, irmãos, vamos tomar cuidado, é porque talvez não esteja tão próximo de Cristo, porque nós refletimos, irmãos, nós refletimos, a luz não é nossa, nós somos semelhantes a um espelho. Então João fala sobre a luz, seu rosto resplandecia. E penúltima característica, o caminho para concluir, ele fala sobre a perenidade. Olha o que diz o verso 17. Quando ouvi, caí a seus pés como estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e me disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu quero usar aqui, nesses dois últimos pontos aqui, sua perenidade. Ele é o Criador, o sustentador e o consumador de todas as coisas. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não é apenas o Criador, mas Ele cria, Ele governa e Ele sustenta, Ele é o que mantém a sua criação. Ele não lançou a humanidade à mercê da sua própria sorte. Ele controla, Ele orienta, Ele julga, Ele planifica todas as coisas. Ele é mostrado aqui por João como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Mas João vê na última característica a sua vitória triunfal, no verso 18. E eu caminho para concluir. E eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou vivo. E não apenas vivo, mas vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, que tremendo. Ele tem as chaves. Irmãos, geralmente quem tem chave é aquele que é detentor de um ambiente, responsável por tal coisa. O que João está escrevendo aqui, irmãos, está tendo a revelação, é que Jesus ele tem autoridade sobre a morte e o inferno. Ele pode trancá-la lá dentro. Eu olho esse texto, irmãos, de forma tremenda. E aí a gente consegue concluir aqui, João revelando, né, que o Jesus que governa, um dia vai ser o decreto final sobre todas as obras das trevas, mas também o decreto final sobre a sua igreja. Mas eu quero finalizar fazendo com você algumas perguntas sobre João, porque diante do Apocalipse a gente não pode permanecer o mesmo, irmãos. João não permaneceu o mesmo. Quero terminar com 3 perguntas. O que João ouviu? O que João viu? O que João ouviu está dos versos 9 a 11. Aquilo que os seus ouvidos puderam contemplar, aquilo que ele pôde desfrutar com o seu aparelho auditivo, aquilo que João viu está nos versos 12 a 16. Aquilo que ele conseguiu contemplar com os olhos puderam contemplar. Mas eu quero finalizar com você, e deve ser a nossa ação, o que João fez. Não basta, irmãos, Apocalipse não é só para você tomar conhecimento. Ah, pastor, agora eu estou sabendo Apocalipse, show de bola, perfeito, agora eu estou perito em Apocalipse, agora eu domino Apocalipse, agora está show de bola para mim, eu já descobri isso, vou descobrir. Não é para isso não.
É porque diante da revelação, irmãos, nós temos que fazer o que João fez. E o que João fez? Ele se prostrou. Ele passou por um profundo quebrantamento. Olha o que diz o versículo 18. Depois dele ouvir e ver: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. E olha o que diz o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Irmãos, quebrantamento. Sabe o que você deve fazer enquanto você está estudando Apocalipse com a gente? Se quebrantar: Senhor, tenha misericórdia de mim. O cair ali e falar: Senhor, eu sabia da tua grandeza, mas eu não sabia que era tão grande. Acredito que João pensou assim: Senhor, eu andei do teu lado, eu ouvi teu coração, eu vi milagres, eu ajudei em milagres, eu ajudei em curas, eu ajudei em multiplicação, eu ajudei o Senhor a levantar um morto, eu ajudei o Senhor, da vista a um cego, eu ajudei o Senhor a abrir os ouvidos, eu ajudei, Senhor. Mas João que se rende: mas a tua glória é maior do que eu podia imaginar. Eu achava que o Senhor apenas tinha poder sobre vento e mar para lhe obedecer, lembra? Naquele momento, Jesus então acalma a tempestade, e eles ficaram aterrorizados, mesmo sabendo que ele já havia feito milagres maravilhosos. Ele diz: poxa, quem é esse que até o vento e mar lhe obedece? E agora João se rende, mais uma vez. Irmãos, a nossa condição diante disso é nos render. João então declara: quando o vi cair a seus pés como morto. O mesmo João que debruça no peito de Jesus e ouve o seu coração, agora cai aos seus pés como morto. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, você lembra que Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, também passaram pelas mesmas experiências, ao contemplarem a glória de Deus. Eu pergunto para você, nós cantamos aqui, o que nós fazemos quando estamos diante da glória de Deus, irmãos? Somos indiferentes? Ah, pastor, estou tão acostumado com a glória que ela nem mexe mais comigo. Você está enganado, meu irmão. Quanto mais a gente busca, mais a gente o conhece e mais nós precisamos conhecer. Haverá um dia, e eu anseio por esse dia, que nós o conheceremos assim como Ele é. Só que hoje, irmãos, diante da glória nós temos que nos render, nos rasgar. É o que João faz. É o que João se propõe a fazer. Irmãos, nós temos que nos prostrar, irmãos. A igreja desse tempo, ela tem que entender que ela está vivendo os últimos momentos. A igreja desse tempo não pode perder tempo com coisas paralelas. A igreja desse tempo não pode perder tempo com picuinha. Irmãos, o diabo está querendo tirar a nossa atenção. O diabo quer tirar a tua visão do paraíso. O diabo quer tirar a tua visão do Cristo da glória. O diabo quer tirar a tua visão do Rei dos Reis. O diabo quer tirar a visão da igreja. O diabo quer tirar o brilho da igreja. E lamentavelmente, em muitas ocasiões ele tem conseguido. Mas João se rende e se prostra. João se derrama. O que João faz é se derramar. E aí que tem a segunda parte. Após o derramamento de João, Jesus o restaura. Jesus o toca e fala com ele. Irmão, sabe por que às vezes pessoas não ouvem Jesus? Porque o derramar ainda não atingiu o coração do Senhor. Irmãos, para atrair a atenção de Deus, irmãos, é muito mais do que pregar bem. É muito mais do que você ter uma vida pública invejável. Ah, pastor, eu sou um bom cidadão na sociedade, a minha vida é limpa, eu sou honesto. Irmãos, ver a Jesus é mais do que honestidade. Ver a Jesus é se entregar totalmente, é se render totalmente, é se prostrar totalmente, para que Ele possa nos levantar completamente.
E a mesma mão que segura, no verso 16, é a mesma mão que toca e restaura. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade, também acalma corações. O mesmo Jesus que curou os enfermos, também cura os corações. O mesmo Jesus que acalmou os discípulos, muitas vezes, está dizendo para você nessa noite: não temas. Irmãos, o que João ouviu ali foi o seguinte: João, não temas. Eu sei que seus amigos, discípulos, todos pereceram, mas eles já estão comigo na glória, e eu te aguardo ansiosamente chegar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu convido o Ministério Água que esteja aqui. Irmãos, Apocalipse deve nos fazer refletir. Como é que está a tua vida de quebrantamento? Como é que está a tua vida com o Senhor? Pastor, estou vindo à igreja todo culto. Pastor, estou vindo, estou participando. Irmão, não estou falando de participação em via culto, embora seja muito importante. Isso é um bom início, isso é um bom feedback. Mas, irmãos, é muito mais do que isso. É um derramamento, é o quebrantamento, é quando nós colocamos de fato nosso coração nas mãos dele, é quando de fato a nossa vida está pautada nele, é quando de fato nós conseguimos sentir a mão dele, o poder dele sobre nós nos sustentando, irmãos. É quando nós de fato lançamos a nossa vida sobre ele, é entendendo que ele governa e sustenta o universo, mas ele tem umas mãos muito suaves para nos segurar. Irmãos, João nos mostra aqui que nós precisamos ser tão necessitados nas mãos de Jesus como uma criança é nos braços de uma mãe. Você viu uma criança quando ela se machuca? Qual o ato que ela vem chorando? Geralmente para o colo da mãe. E não quer dizer que o colo da mãe ou do pai fez com que a dor passasse, que às vezes está doendo, mas ela encontra nos braços do pai ou da mãe um aconchego, que aquilo ali acalenta o seu coração. Mesmo na ilha, isolado, entre aspas, sozinho, João consegue ver a mão cuidadora do Senhor, aquele que sustenta, aquele que é mão poderosa para governar o mundo, é uma mão amorosa para cuidar de você no dia mau, é uma mão de orientação para apontar para você o caminho, é uma mão estendida para falar: meu filho, vem comigo, estamos juntos. Eu quero finalizar orando com você. Eu quero finalizar com uma frase de Warren Wiersbe. Ele fala o seguinte: desde o início do livro de Apocalipse, Jesus apresentou-se ao seu povo em majestade e glória. Palavras dele: o que a igreja necessita hoje é uma clara percepção de Cristo e sua glória. Irmãos, necessitamos, diz ele, vê-lo exaltado em seu alto e sublime trono. E o Wiersbe faz um comentário preocupante. Palavras de Warren Wiersbe: há uma perigosa ausência de admiração reverente e adoração em nossas assembleias hoje. Está dizendo o seguinte, irmãos: parece que no lugar que a gente vai hoje, que é a igreja, parece que não é a igreja de Cristo. Parece que tem uma igreja que não reverencia o seu Senhor. Palavra de Wiersbe: parece que tem uma igreja que não mais se prostra de joelho mediante a tua glória. Irmãos, cantamos aqui o que a tua glória faz comigo, e o que a glória faz com a gente é uma rendição, não é inicialmente uma exaltação. O que a glória faz conosco é nos colocar em lugar de desarmamento, prostrado. Alguém já disse, nós já ouvimos isso muitas vezes: o nosso maior lugar de exaltação é prostrado aos pés daquele que tudo governa. Eu quero orar com você. Você que quer colocar a tua vida diante do Senhor, fala: Senhor, que a tua glória possa mudar o meu coração. Convido você a ficar de pé para a gente orar, pedindo que Ele possa, através da tua glória,
manifestar o poder dele sobre nós? Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Queremos pedir a tua mão sobre nós. Pai, nesses momentos que nós estudaremos ainda muitas outras passagens de Apocalipse, Pai, como nessa noite queremos estar derramados diante do Senhor, Pai, que a tua glória possa nos lançar, Pai, aos teus pés, que a tua glória, Pai, possa nos fazer como homens e as irmãs como mulheres rendidas, que a tua glória possa nos revelar a condição de servo que somos, que a tua glória possa nos revelar a condição de dependentes que somos, que a tua glória possa nos revelar, Pai, que diante de ti não somos nada, mas por causa do Senhor nós somos mais que vencedores, Pai, que a tua glória possa nos colocar de joelhos, Pai, que a tua glória nos faça mais servos, que a tua glória possa lapidar a nossa boca, Pai, no falar, que a tua glória possa moldar os nossos olhos, que a tua glória possa limitar os nossos pés, que a tua glória possa purificar as nossas mãos, que a tua glória, Pai, possa de fato nos lançar na tua presença, Pai, numa vida de rendição a ti. Pai, receba nessa noite o nosso clamor e a nossa vida, Pai, que não possamos querer glória para nós, mas a glória é tua, Pai, a glória é do Senhor. Nós somos apenas servos, que possamos viver e falar como o servo do passado falou. O que importa é que o Senhor cresça, que eu diminua. O que importa é que o Senhor seja grande e cada dia que eu seja menor. Pai, nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Ministério Ágape. para quem vai passar com Ele uma eternidade, amém? Eu sei que você tem compromisso depois, mas que Deus possa abençoar a tua vida, te conduzir debaixo da graça até o seu lar, uma semana brilhando na presença do Senhor, que a glória dEle possa nos quebrantar, para que Ele possa nos levantar.
Deus te dê uma boa noite, você possa ser luz por onde você passar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo nesta noite, no decorrer dos dias e para todos sempre. E o povo de Deus cheio de fé diz: amém, amém. O pós-lúdio será ministrado, que Deus possa nos abençoar.